A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmão, vamos abordar o vídeo de hoje, irmãos. Um vídeo muito polêmico, mas eu acho necessário abordar este vídeo, porque foi um fato isolado. Isto mesmo, quando acontece esse tipo de coisa dentro da igreja, eu caracterizo como um fato isolado e um fato por pessoas, irmãos, em que não tem respeito pela casa do Senhor. Isto mesmo, não tem nenhum total respeito, estão ali, irmãos, de qualquer maneira, servindo a quem? Porque quando nós vamos numa igreja buscar a Deus, nós temos que estar, irmãos, na comunhão total. Irmãos, tem um vídeo, me enviaram um vídeo aqui, mas eu não vou colocar ele todo, né? Vou mostrar até aqui no celular. É assim, uma igreja no Paraná, em Siqueira Campos, né? E teve uns canais críticos aí que chegaram até a colocar, né? Irmãos, segundo esses canais, eles caracterizam assim no seu conteúdo e no título, né? Como bomba, para chamar atenção, né? Bomba na CCB, discussão dentro da igreja, né? E outros títulos a mais para chamar atenção e para ver em que a igreja, a congregação cristã no Brasil tem esse tipo de coisa e é corriqueiro. Mas nós estamos aqui, irmãos, para abordar este assunto, o qual, irmãos, aconteceu sim em Siqueira Campos, senão não estaria registrado, irmãos. O fato, isoladamente, que aconteceu dentro da igreja, pelo que deu para entender, deve ter sido algum irmão que foi destituído do ministério, né? E ali houve um grupo de irmãos em que achou ali que a destituição deste servo de Deus seria então o quê? Seria erradamente, né? Não era para ter acontecido, que houve certos tipos de mentira, né? E aí a pessoa ali que está ali dentro, o que dá para perceber que no áudio não dá para entender quase nada. Só você vê uma pessoa exaltada, né? Falando algo que a verdade iria aparecer, que era mentira, que era isso, que era aquilo. Isto foi em Siqueira Campos. Parece que é uma igreja bem simples. Mas, irmão, o que nós vamos abordar esse vídeo hoje, irmãos, na realidade, não é para passar panos quentes, né? Que se está em vídeo, alguém gravou, alguém já estava ali para gravar, né? Não foi eu. Não estava gravando um culto e de repente começou. O irmão ali na frente foi dar uma explicação para aquela irmandade, né, passar alguma coisa para a irmandade, e houve um grupo de irmãos ali que estava ali inconformado com a destituição desse irmão do ministério, o qual teve umas irmãs, uns irmãos, que na hora do culto, irmãos, começaram ali então a bater boca com o irmão que estava à frente, né, irmãos? E eu, irmão, percebi que nesse bate-boca tinha uma pessoa gravando, essa pessoa gravou, já amando, né, de outros que poderia até falar, hoje nós vamos falar algo, você grava para ficar aí gravado, ou para mandar para crítica, ou para mandar para qualquer canal aí, irmãos. Só sei que foi feito isso, irmãos, mas o que nós podemos tirar de proveito, irmãos, deste vídeo aqui? Muitos vão falar assim, irmão Paulo, mas deixa pra lá, né? Um vídeo desse aí dentro da congregação, escândalo, né? Escândalo na CCB do Paraná, Siqueira Campos, isso não edifica, não edifica nada, não traz nada assim de edificação, e não traz mesmo, irmão. Isso só traz tristeza. Mas eu achei por bem abordar este vídeo, irmão, sabe por quê? Sabe por quê? Que esse vídeo vai servir, irmãos, para aqueles que fizeram isto, refletir, irmãos. Porque quem ficou triste nesta história toda não foi o cooperador, não foi o ancião,
foi próprio Deus, irmãos. Deus não ficou contente com essa situação. E ele vai pedir conta, irmãos. Ah, não, Paulo, mas pedir conta para quem? Para quem estiver errado. Que a justiça seja feita. Mas, irmãos, há outros momentos, há outro jeito da pessoa, então, se está insatisfeito com alguma coisa, chegar, né, em um local e chamar alguém ali, um ministério, alguma coisa, e conversar. Irmãos, fazer isto na hora do culto, além de estar atrapalhando a fé dos outros, além de tumultuar, além de dar vez ao inimigo, que o inimigo aplaudiu ali, irmãos. Além de dar vez, irmãos, vai pagar muito caro. Por quê? Aquele horário não é o horário do cooperador, não é o horário do ancião, é o horário do Espírito Santo, irmãos. O culto foi aberto em nome do Senhor Jesus. Enquanto o servo de Deus não encerrar o culto, irmãos, permanece em nome do Senhor Jesus, irmãos. Encerrou o culto em nome do Senhor Jesus. Pode ver que os irmãos poderiam encerrar o culto antes do último hino, mas não, ele encerra o culto já com o último hino cantado pela Irmandade. Dali, os músicos então ali tocam o hino da despedida, né? Como se diz, vamos esvaziando, os porteiros precisam fechar a casa de oração, né? Para que todo mundo vá para as suas casas. Mas neste dia, irmãos, o que podemos tirar de reflexão, queridos inscritos, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas? O que podemos tirar de proveito disso, sabe o que é? É se conscientizar e refletir. Essas pessoas que atrapalharam o culto, né, não deixaram praticamente o irmão lá explicar. Pelo que deu para entender, o irmão ali só foi explicar o ocorrido. E foi explicar na hora errada, né? Porque as pessoas já estavam aguardando isso para demonstrar a sua indignação ali. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca falei isso. Uma vez, na minha comum, uma das comuns, eu tive várias, não vou especificar. Houve esse tipo de coisa. Um cooperador foi destituído, né? Foi sentado até que provasse o contrário. E houve um zum da Irmandade para fazer um abaixo-assinado para o cooperador retornar. Irmãos, nesta graça, nesta obra santa, não existe abaixo-assinado. Não existe a Irmandade manda mais. Existe sim a doutrina, a disciplina. A doutrina tem que ser dada. Por mais que houve ou tenha algum afrouxamento para uns lados, pode até ter. Ah, irmão Paulo, mas se fosse uma pessoa rica, não tinha esse tipo de coisa. Pode até ter, irmãos, que o ser humano erra, falha, mas o pedir conta é do Senhor. Não é para mim, não é para você. Né? E essas pessoas que fizeram isso, teve um irmão que estava reclamando lá, falando alto, saiu da igreja falando em línguas. Que coisa é essa, irmãos? Misturando a linguagem dos anjos com discussão. Bom, quão suave é que os irmãos vivam em união, irmãos. Em união. Ah, mas não estou contente. Ah, irmão, eu quando era rapaz, eu fui chamado para uma oração. Eu já vou contar para vocês o que aconteceu. Vamos colocar, primeiramente, o que aconteceu. Eu vou mostrar no celular, né? Olha só, irmão. Oh. Bem, aí era um irmão que estava explicando. Na frente estava todo mundo quietinho, ele estava ali na frente explicando alguma coisa relacionada. Não deu para entender muito bem. A destituição de algum irmão ali e teve muitos que não aceitava. Mas, irmão, esse vídeo é comprido. Eu não vou pegar tudo. Uma que eu estou fazendo, estou usando.
É. Então, o irmão falou que o assunto dele não era este que o irmão estava reclamando. Era um outro assunto. Mas, como ali o irmão já estava tocando no assunto de alguma coisa, acharam por bem pegar, né, esta hora para falar, irmãos. Veja bem. Pelo menos, dos mal aos piores, não foi na hora da pregação, para atrapalhar a irmandade comer a palavra, né? Mas só sei, irmãos, eu não vou colocar todo esse vídeo que não pertence aqui. Eu vou pegar só o final que o servo de Deus aí estava reclamando. Agora, em discussão, em briga, né? Isso daí, irmãos, dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, não pode, né, haver isto. Ter uma conversa afora, né? Pode conversar, mas aí queria que a Irmandade soubesse o que aconteceu. Qual foi o proveito que teve disso? A Irmandade ficou abatida, a pessoa saiu nervosa, abatida, e ainda nervosa, irmãos, olha só. Eu vou mostrar para vocês só o final, eu não vou mostrar tudo, não. O Espírito Santo, ele não manifesta numa boca desta forma. O que eu queria mostrar era isso. Não estou isentando, entendeu, irmãos? Em que há alguma coisa aí que essa pessoa que está falando dessa forma, não estou isentando. Falar que foi tudo erro, tudo. Isso daí deixa se resolver se algum promoveu isto, se aconteceu por erro de algum irmão, isso daí, né, não vamos levar o mérito. Eu não estou aqui, eu não sei da história direito, né? E mesmo se soubesse, né? Mas o que eu quero tirar sobre isso, queridos, dentro da casa do Senhor não é lugar disso, irmãos. Por aí a gente já vê pessoas que não vai ali para a igreja com o intuito de servir a Deus, de dar o melhor de si para o Senhor. Conversar com o Senhor. Senhor, eu tenho minhas causas, eu tenho minha família, eu preciso disso, eu preciso daquilo, me abençoe, me consagre. Não, irmãos, hoje em dia os tempos estão difíceis. Hoje em dia a igreja virou ali ponto de encontro, irmãos. Há um clube. Você vai hoje na igreja? Vamos lá. Eu quero ver se fulano de tal levantar com isso, falar isso, eu vou repreender. Não, porque eu não aceito isso. Não, porque eu não aceito aquilo. Porque sentaram fulano de tal, ciclano, betano. Irmãos, e as pessoas vão com aquele negócio e o inimigo fica no ouvido. Não fala isso, fala aquilo. Isso tudo, irmãos, o que eu quero explicar é para atrapalhar a obra de Deus, aonde já se viu isso, irmãos. Em pleno século XXI, uns anos atrás, se a gente fosse ouvir isso daí anos atrás, era um escândalo terrível, irmãos. Né, irmãos? Mas aqui no canal, irmãos, estou colocando isso não para promover isso daqui é totalmente errado. É para mostrar que a casa do Senhor é para louvar a Deus. E se for para fazer esse tipo de coisa lá, irmãos, é melhor ficar em casa. E deixar os que estão ali servindo a Deus em espírito e em verdade. Por isso que quando, irmãos, às vezes fala nas pregações, fala nas palavras, e a gente fala que Deus vai passar peneira, e vai peneirar, irmãos. Não são todos que estão ali dentro, não, irmãos. Isso eu estou falando, irmãos, não é porque eu ouvi esse irmão falando isso, não. Não estou jogando a culpa nesse irmão que estava nervoso. Esse irmão podia estar, pode estar certo. Esse irmão pode estar certo no que ele está falando. Mas o que eu estou falando, irmãos, aqui é o jeito de se manifestar. Deu totalmente brecha ao inimigo. O ódio entrou, irmãos. Abateu uma alma que estava ali dentro. Imagina, uma alma vai buscar palavra para que Deus fala com a vida dela. Chega lá, vê esse tipo de coisa, fala, meu Deus, como que é aqui? Aqui é briga também. Lá fora é briga.
A gente vê por aí as outras denominações é briga, e aqui dentro. Mas isso é um caso isolado, queridos. Isso é um caso isolado. É isso mesmo, casos isolados. Isso não é corriqueiro, não. Isso daí é o local, sabe? Eu vou ser sincero com vocês, queridos. É o local aonde o homem quer pôr a mão. Em ambas as partes. Onde o homem fala, aqui quem manda sou eu. Mas não, irmão, a casa do Senhor, quem manda é Deus. Não põe a mão na obra. Em ambos os lados que eu estou falando. Tanto de quem atende de quem está ali. Agora, sair da igreja brigando com o servo de Deus, falando em língua, que coisa errada é esta? A gente fala em língua quando Deus está visitando, quando o Espírito Santo está... Quando o Espírito Santo está falando na boca, irmãos. Agora xinga o servo, não sei o que, calamaná, chuc. Não, irmão, para com isso. Isso aqui é o erro que eu vi. Eu não vi nenhum erro nessa discussão aí. Né? E isso é um prato cheio para os críticos. Mas, é um prato cheio para os críticos, mas, veja bem, os críticos colocam aí, falando da igreja, mas eles sabem que quem promove esse tipo de coisa é mais crítico do que o crítico. Que o crítico ele critica na internet e esse vai para dentro do templo, atrapalha mais. Porque quando a gente vê uma crítica na internet, um crítico colocou, a gente olha assim e fala, peraí, mas aquele canal é de crítico. O crítico está ali para criticar. Mas dentro da igreja, coloca um terno, gravata, Bíblia debaixo do braço. Vai para a igreja fazer o quê? Arruaça? Que eu acho que isso é arruaça. Ah, irmão Paulo, mas o irmão não sabe de nada. É que houve um problema aí com um irmão que não sei o que. Irmão, eu vou contar o que eu comecei a contar no começo. Me chamaram para uma reunião. Eu estava no culto abençoado. E tinha um irmão de ministério que falou para mim, você vai de ônibus para casa ou vai de carro? Eu falei, irmão, eu não tenho carro nenhum para me dar carona. Eu vou de ônibus. Mas você quando sair dessa reunião, irmão Paulo, o irmão vai pro ponto de ônibus, o irmão vai chegar na sua casa quase 1h da manhã. Que era longe o local, eu tinha que pegar 2 ônibus para chegar em casa e ainda pedir para chegar ali, vamos supor, no ponto do outro ônibus, umas 20 para meia-noite. O último ônibus era meia-noite 15. E os irmãos tudo ali, irmão Paulo, fica. E eu acabei ficando. E aquele irmão tava com carro. Falou, se você for comigo, tu vai chegar em casa praticamente 10 horas da noite. E eu, irmãos, não, vou ficar aqui, a visita tal. Diz que era uma visita importante. Olha só, irmãos, no que eu caí. Chegamos lá numa casa, um lugar, um pessoal estranho. Recebeu a gente muito mal. Ficamos numa sala enorme. E daqui a pouco, está todo mundo ali fingindo que está em comunhão, porque aquilo não foi comunhão. De repente começa o batuque a bater, um centro de macumba do lado. É uma cidade na Baixada Santista que tem muitos, né, terreiros. E começou, eles estavam no culto deles lá, né? Não estou falando que é errado, cada um tem sua denominação. Eles estavam no culto deles lá, fazendo o ritual deles. E eu já fiquei ali meio apreensivo. Falei, meu Deus, do lado aqui tem um centro espírita, tem um centro, um lugar onde, né, terreiro que se fala. Eu falei, agora vocês vão dobrar o joelho, vai misturar as orações com outro culto aí, como vai ser? Aí de repente, irmão, levanta o irmão lá, Deus seja louvado, amém, amém, todo mundo já... Assim que o irmão já levantou, já começou a falar em línguas. Eu falei, meu Deus do céu, foi muito rápido. É tão fácil hoje em dia falar em línguas, né? É só fingir que está falando e pronto. Aí começou. Irmãos, nós estamos aqui reunidos para orar pelo nosso irmão que foi sentado no ministério injustamente, há perseguição contra ele, o dom dele é um dom maravilhoso, patati, patatá, lá. E eu ali falei, coitado do irmão, o irmão com uma cara de coitado, olhando pro chão, não olhava pra cara de ninguém não, olhando pro chão. Eu fiquei até com pena do irmão, falei, vamos orar, tal. Irmão, quando acabamos de orar, uma oração tão... parecia que tinha jogado um balde de água gelada, congelada. Saí dali, era 11 horas da noite, rezando para chegar no ponto e pegar o outro ônibus para chegar em casa meia-noite, que eu tinha que trabalhar no outro dia, cedo. Aí cheguei em casa, nem dormi direito, porque cheguei meia-noite e meia, comi alguma coisa que estava com fome, acordei no outro dia, 7 horas da manhã, fui trabalhar. No outro dia, à noite,
Eu encontrei o irmãozinho, e aí, ficou lá? Fiquei. Tu é doido, rapaz? O homem lá pecou, adulterou, tinha família em outro lugar, traiu a esposa, traiu, sabe? E ainda tava. Coisa, você ainda foi lá orar por para que Deus devolvesse para o irmão lá, que mexesse no ministério. Que eu falei, meu Deus, eu não estou sabendo disso. Tava orando para a pessoa errada ali. Que a gente ora para um que está parado, para um que, né, deixa de congregar e não tem força de ir para a casa do Senhor. A gente vai lá e ora. Mas um que já pisou, repisou, irmãos. E ali não se arrependia, arrogante, achando que essa obra de Deus é de qualquer forma. Pensando que só chegar ali e pronto, e acabou. Sai da igreja, aí quer retornar com o ministério para chegar ali e ficar falando coisas, né? Não, não é bem assim não. Ah, porque era cooperador, quer voltar de novo pro cargo de cooperador. Não, irmão. Não. Vocês podem ver, irmãos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando houve um problema aí no dia 2021, né? 2021, que teve o irmão lá que é praticamente o presidente da Dissidente, né? CCA. Ah, voltou para a congregação. Eu achei estranho. Foi glória a Deus, voltou para a congregação, né? Os irmãos, não há nada aqui, né? Que o irmão que desabone a conduta do irmão, e logicamente não tem nada, um caro servo de Deus, né? Era presidente da CCA, retornou para a congregação, tá ótimo. E houve o zum na internet, tá vendo? Eu quero ver agora, porque ele tem dinheiro, né? Quero ver agora se o ministério vai retornar ele para o ministério. Porque tem dinheiro. Se fosse um pobrezinho, não. E quebraram a cara, irmãos. Que o irmão retornou, mas sem ministério. E não houve ministério. O qual, vendo que não houve ministério, se eu posso ficar na outra igreja como pastor, por que eu vou ficar como ovelha? E isso tudo é um teste, irmãos. Para ver se retorna. E falar, aqui eu vou servir a Deus. Se me der ministério de novo ou não. Se Deus vai me honrar ou não. Mas essa obra é diferente, irmão. Não é igual. Não é igual às demais. Sinto muito. Então esse vídeo que eu mostrei, esse pedacinho, esse trecho, irmãos, é totalmente errado o que fizeram. Ali tinha alma. Tinha visitas. E, irmãos, e deixou a Irmandade triste. Deixou. O que adiantou? Adiantou alguma coisa? Melhorou para a vida de alguns alguma coisa? Continuou elas por elas. E, irmãos, e Deus vai pedir conta, irmãos. Deus vai pedir conta. Não estou falando que Deus vai pedir conta em termos que Deus não é vingativo, Deus faz justiça. Que Deus vai colocar no hospital. Já estou explicando dessa forma para chegar depois falar que eu falei que Deus vai jogar no hospital, vai dar câncer. Não, irmão. Deus vai pedir conta. Mas sabe como é a conta que Deus vai pedir? Nem que a pessoa tenha que ir ali pedir perdão para os servos de Deus. Né? E pedir perdão primeiramente para Deus. Né? Primeiramente para Deus. De ter usado o horário do Espírito Santo ali para tumultuar o culto, irmãos. Poderia ter resolvido de outra forma, né, irmãos? Irmãos, eu quero juntamente com vocês interagir esse vídeo, viu, irmãos? Com bom, com suave é que os irmãos vivem em união. Ah, se destituir o irmão, deixa o irmão destituído resolver. Porque a pessoa que foi destituído, ele sabe se ele está certo ou não. Que a maioria desses que são destituídos, a maioria falam que eles eram vítimas, que são vítimas. Mas na realidade eles não contam a verdade. Eles não contam que estava ali desobedecendo o ministério. Eles não contam que estão querendo, em cima da doutrina da congregação, prevalecer a deles. É, irmão. Geralmente quando você pega um cooperador aí que ele acha que é dono da igreja. Pronto, falei. Que ele é dono da igreja, que a irmandade tem que levar açoite. Tem que levar chibatada. Não, irmãos, não é bem assim não. Essa obra é de Deus. Quem fala ali é Deus.
E se alguém que estiver ali maltratar um dos pequenininhos que está ali, ele vai prestar conta com Deus. E não dura muito tempo, viu, irmão? Essa obra de valentes é de irmãos sinceros que vai ali para buscar Deus em espírito e em verdade. Então deixe seus comentários, o que vocês acham a este respeito. E eu abordei esse vídeo só para termos essa reflexão, irmãos. Que dentro da casa do Senhor nós temos que reverenciar. E esses que fizeram isto, né? Pega o hino 260 e cante o hino 260. Que perante Deus nós somos servos inúteis, né? Nós só vamos ser úteis quando Deus encheu o vaso e usar. Mas mesmo sendo úteis, para anunciar, para dar alguma mensagem que Deus te manda, você, após essa mensagem, você volta a ser inútil. Que na presença de Deus não somos nada. Na presença do inimigo das nossas almas, nós somos fortes, que nós temos Deus ao nosso lado. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Opine.